Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Conforme prometido, volto aqui com informática para concursos. O fluxo de postagens desse tipo, vídeos de informática, aumentará consideravelmente. Vou trabalhar com diversas bancas aí, algumas até desconhecidas. Aceito sugestões, tá? Pode comentar aí, ó, fala de tal banca. Eu vou analisar, ver se compensar. Faço um vídeo de informática para a referida banca. A banca de hoje é a Sesgran Rio. A Sesgran Rio é uma banca organizadora com relação à informática. Eu acho uma das mais difíceis. Ela está ali no patamar de CESP, tá? E FCC. São questões assim bastante complicadas da Sesgran Rio, como você vai ver a seguir. Sem mais delongas, vamos aí a informática para concurso e no final volto com as considerações finais. Vamos lá então. Primeira questão de hoje é Excel. Aqui diz: considere que a fórmula igual média, aí abre parênteses aqui, F6 até F8. Esse sinal aqui, esses dois pontos, no Excel significa até. Foi inserida na célula F9 do trecho da planilha Excel reproduzido abaixo. É aqui está o trecho que ele está falando. Então ele quer a média do F6 até o F8. Quando você se depara com a questão de Excel, que você vê que é alguma função, normalmente é uma função que cobram, primeira coisa que você tem que já anotar. Que função que ele quer? A média. A média, sabemos que é a média matemática. Coloca um determinado número de entradas, soma e divide pelo tanto de entradas. Segunda coisa que você tem que fazer, identificar o intervalo F6 até F8. Aqui, onde está o F6? F6 está aqui. O F8 está onde? Está aqui, ó. O F6, F8. Esse intervalo aí agora não tem muito segredo, né? Só fazer o cálculo aí da sua média. 56 mais 13 mais 18. Isso vai ser igual a quanto aqui? Mais 13 mais 18 é igual a 87. 87 dividido por 3, porque foram 3 entradas, né? Ó, uma, aqui 56, uma, 13 outra, 18 outra. 3 entradas, dividido por 3, 29. Nosso gabarito aqui. Alternativa B, 29. Uma questão bem tranquila de resolver. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui já é um pouco mais complexa. Já tem a ver aí com hardware. Vamos lá. O processo de formatação lógica de um disco rígido. Aí tem aqui as assertivas para você dizer aí o que é essa formatação lógica. Disco rígido, para quem não conhece, é o HD. Aí coloquei uma imagem aqui para ilustrar. Isso aqui é o HD. Ele fica internamente no seu computador, no seu notebook, seu tablet, até videogames tem esse disco rígido aí. PlayStation, Xbox, por aí vai. E aqui diz: organiza o processo de desfragmentação do disco. Ele quer dizer que a formatação lógica organiza o processo de desfragmentação do disco. Não, quem organiza esse processo aqui é o desfragmentador de discos. Essa primeira aqui já não é. Alternativa B, compacta os arquivos já armazenados no disco. Esse aqui, essa B aqui, é um recurso que vem desativado por padrão. Em versões antigas do Windows, você precisa entrar no prompt de comando, fazer uma série de ações para compactar os arquivos já armazenados no disco. Para que você faz isso? Quando o seu HD está cheio, você compacta os arquivos, ele dá uma boa esvaziada, melhora bastante. Porém, no Windows 10 é possível você fazer isso sem o prompt de comando.
Aliás, é uma novidade no Windows 10. Você vai lá no meu computador, encontra o disco local, o disco C, clica com o botão direito do mouse, propriedades, vai ter uma opção lá de compactar o disco para economizar espaço. Porém, não é o propósito, não tem a ver com formatação lógica, isso aqui é outra coisa. Também não é. C. Exclui permanentemente os dados já armazenados no disco. Esse é o nosso gabarito. A função de você formatar no HD é isso. A formatação lógica, ela exclui permanentemente os dados já armazenados. Tanto é que quando você solicita um técnico de informática e ele fala, olha, vou precisar formatar o seu HD, faça backup. Ou o usuário fala, não, faça o backup para mim, e aí o técnico acaba cobrando um a mais por fora, porque realmente fazer backup não é uma coisa muito legal, é bem chatinho até. Então, a formatação lógica de um disco rígido faz isso, exclui todos os dados já armazenados no disco, fica zerado. Aí você tem a D exclui temporariamente até o boot seguinte, os dados já armazenados no disco. Essa D também não é possível fazer isso aqui. E aí reconfigura os parâmetros da aplicação em curso conforme instruções dadas com o comando formatar. No caso aqui, quando você dá o comando formatar, você já fez a formatação lógica e apagou tudo. A ação de reconfigurar os parâmetros de aplicação é a mera reconfiguração do HD, que já teve os arquivos apagados. Então, também não é. Quando falar em formatação de disco rígido, formatação do HD, formatação lógica de disco rígido, lembre-se que vai excluir permanentemente os dados já armazenados no disco. Alternativa C é a correta, vamos para a próxima. Agora uma questão um pouco mais tranquila para quem está antenado às novas tecnologias. Diz aqui, o Bluetooth é aí tem as alternativas. Aqui, padrão de instalação para redes Ethernet. Aí aqui diz, né, Ethernet é a ligação da internet através de cabos RJ45. RJ45 é aquele cabo azul com a cabecinha, vou mostrar aqui. Tá aí o cabo, né? Seria aí a utilização de uma rede LAN, o padrão seria a rede LAN, através aí de computador desktop que tem placa de rede, ou notebook com placa de rede, dispositivos com placa de rede. Não tem a ver, o Bluetooth é outra coisa, que não é. Sistema não volátil de alta capacidade. Sistema não volátil de alta capacidade seria uma memória permanente. E acabamos de falar aqui sobre esse cara, é o nosso HD. O HD é o sistema não volátil de alta capacidade, que tem HD aí de 500 GB, 1 TB, é a coisa 2 TB, bem, HD é cada vez mais absurdo o espaço aí. C. Tecnologia de compressão de dados para rede sem fio. Sim, o Bluetooth é quase isso, mas a tecnologia de compressão de dados para rede sem fio é o algoritmo. Vários números, vários códigos, não tem a ver aqui com propósito. Quer saber o que é o Bluetooth? O Bluetooth é fruto dessa tecnologia. Tecnologia para comunicação sem fio de curta distância. Esse é o nosso gabarito. É o Bluetooth. A tecnologia de comunicação sem fio de curta distância. E se me perguntarem uma de longa distância, o wireless, né, o Wi-Fi pode ser de curta e longa distância. Mas Bluetooth exclusivamente curta distância, não tem como ser de longa. E aí, interface física para ligações entre computadores com par trançado. Essa interface física aqui, que ele quer dizer que esse tal de com par trançado
são os pares aqui que tem nesse fio azul. Vou te mostrar aqui, ó. Tá aí, ó. Esses são os pares trançados, ó. Tá vendo os parezinhos aqui, ó? É isso. Não tem nada a ver com Bluetooth. Excluímos aqui. A alternativa correta é a D. Vamos para a próxima. Agora aqui essa questão um pouco mais complexa. Vamos lá. O termo RS-232 é usado para definir uma interface de transmissão de dados. Aqui não tem jeito. Se você não tiver um pouco de conhecimento de informática técnica, a parte de hardware, ou conhecimento de eletrônica, fica um pouco difícil. Aí que você precisa saber, a princípio aqui, se esse RS-32 é um serial ou uma porta paralela. E o RS-32, ele trabalha aí com a porta serial. O que seria a porta serial? Vou te mostrar aqui. Aí na tela, esta é a porta serial, que você tem o macho e aqui a fêmea. Onde você vai encontrar isso? No monitor, né? No monitor que você vê esse tipo de entrada aqui. E aí já poderíamos descartar aqui as portas paralelas. Ficaremos entre A e a B, mas vamos lá, vamos analisar aqui as questões. A, serial para altas taxas de transmissão. Quem tem alta taxa de transmissão é a porta paralela. A serial, ela tem baixa taxa de transmissão. Trabalha com valores binários, 0 e 1. E aqui não é. A assertiva B, você tem aqui serial para curtas distâncias. Esse é o nosso gabarito. Então, associe RS-32 como uma porta serial para curtas distâncias. Porta paralela para longas distâncias, não é porta paralela. Aqui você tem uma paralela desbalanceada de baixa velocidade. Uma porta paralela nunca será de baixa velocidade, sempre será de alta velocidade, ela tem mais pinos. Aqui a porta paralela, essa aqui, ó, ela tem mais pinos, então a transmissão não será aí de baixa velocidade, será de alta. Não. Paralela para múltiplos transmissores, dá a entender aqui que seria uma porta com diversas entradas. Esse sistema até o momento que eu entendo não existe. E nossa alternativa correta é a B. Vamos para a próxima. Agora uma questão de Excel. Considere a fórmula soma quad. Você já marca aqui. Quando se deparar com uma questão de Excel, anote qual fórmula está pedindo e qual o intervalo aqui, ó. Intervalo entre A1 até, né, repetindo, esses dois pontos significa até A4. Foi inserida na célula A5, A5 está aqui, marcada com um quadrado aqui, né? Do trecho da planilha Calc, transcrito abaixo, aqui está o trecho. Então, primeiro, devemos saber o que? Soma. Soma a gente sabe o que é, mas esse quad na frente, deve estar pensando. Afinal, que raios é soma quad? Vamos ao conceito. Bom, joguei o soma quad aí em cima da questão, mas é só para termos a leitura, para saber o que é, já tiro daqui. Vamos descobrir o que é o soma quad. Você tem aí a descrição, retorna a soma dos quadrados dos argumentos. Ele retorna a soma dos quadrados dos argumentos. Beleza, aí a sintaxe. Soma quad, número 1, vírgula, número 2 e por aí vai. A sintaxe da função soma quad tem os seguintes argumentos. Número 1, número 2 aí. Número 1 é necessário, números subsequentes são opcionais. Argumentos de 1 a 255, para os quais você deseja a soma dos quadrados. Você também pode usar uma única matriz ou referência a uma matriz em vez de argumentos separados por ponto e vírgula. Então, o soma quad é o que? Ele vai somar o quadrado de cada elemento aqui, ó. O quadrado do A1, mais o quadrado do A2, mais o quadrado do A3, mais o quadrado do A4.
Porque aqui, né, o intervalo nosso é esse aqui, né? Esse é o nosso intervalo. Então aqui vamos à conta, sem medo de ser feliz. Então, soma quádrice, lembre-se sempre, somar os quadrados. Né? Dá até para deduzir, talvez, aí, se você não soubesse, soma dos quadrados. Tá? Então vamos lá. O A1 é o 2 ao quadrado mais A2 ao quadrado é o 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E o nosso A4 é o valor 5 ao quadrado. Quanto que vai dar isso aí? Sem medo de ser feliz. Eu vou pegar a calculadora, mas no dia da prova você não vai fazer com calculadora, né? E aí não tem jeito, gente. Você tem que fazer a conta mesmo. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Mais aí 4 ao quadrado é 16. Mais 5 ao quadrado é 25. O valor aí 54. O valor total 54. A alternativa correta é a D. E aparentemente tranquilo se você souber o que é soma quad, você resolve brincando essa questão. Vamos para a próxima. Agora uma questão recorrente aqui no canal, eu já falei de uma questão parecida com essa em outras oportunidades. Dá para notar que as bancas repetem um pouco as questões, uma copia da outra, mas vamos lá. A memória volátil que permite gravação, leitura e acesso aleatório aos dados chama-se. Primeiro aqui, ó. Você tem que saber aqui que é a memória volátil. A memória volátil é aquela que o dado não fica guardado permanentemente nela. Ela fica com a informação registrada ali, porém, desligou o computador, apaga a informação também. Dito isso, podemos eliminar já algumas. Olha só, o pendrive não é um exemplo de memória volátil, ele armazena os dados. Disco óptico também não é volátil. Ele tem um sistema de gravar dados e regravar dados. Disco rígido é o nosso HD, também não é uma memória volátil. Ficaríamos entre a A e a B. A B, esse EEPROM é um tipo de memória, um chip, é responsável por armazenar alguns dados importantes quando o computador é desligado. Do nada é desligado, ele guarda algumas informações. E ele não permite essa gravação e acesso aleatório dos dados. Ele só é usado no momento que o computador é desligado. Essa aqui não é. A alternativa correta é a memória RAM. A memória volátil, que permite gravação, leitura e acesso aleatório dos dados. Normalmente, concurso público, quando pedir memória volátil, 95% das vezes, a alternativa correta será a memória RAM. Vamos para a última questão. Para fechar com chave de ouro, uma questão de Excel soma C, uma questão um pouco complicada. Vamos lá. Considere que a fórmula soma C, aí você já faz o aqui que ele quer, o soma C. O intervalo entre A1 até A5 for maior que 17, o intervalo B1 a B5. Vamos ver aqui o que é o soma C, como funciona, e já vou traduzir aqui para você o que essa questão está pedindo. Tá, o soma C, eu vou dar uma aproximada. Use a função soma C para somar os valores em um intervalo que atendam aos critérios que você especificar. Por exemplo, suponha que em uma coluna que contém números, você deseja somar apenas os valores maior que 5. É possível usar a seguinte fórmula. Soma C, aí tem um intervalo aqui de uma coluna, valores maior que 5. Então ele vai pegar valores maiores que 5 e vai somar. Porém, na nossa questão aqui, vamos precisar dessa dica, olha só. Dicas. Se quiser, você pode aplicar o critério a um intervalo e somar os valores correspondentes a um intervalo diferente. Por exemplo, a fórmula soma-se B1, B2 até B5
Pedro. Então vai encontrar tudo que for Pedro aqui, né? E somar o que tiver no intervalo de C2 a C5. Seria na mesma linha. Soma apenas os valores do intervalo C2 e C5, até C5, em que as células correspondentes no intervalo B2 e B5 sejam iguais a Pedro. Então, partindo dessas explicações aí, vamos tentar resolver, né? Aqui, soma C A1 até A5. Onde que está o A1 ao A5? Vamos identificar aqui, ó. O A1 até o A5 é isso aqui. Aí, valores maiores que 17. Então, temos que analisar aqui os valores maiores que 17, mas vamos já separar aqui, ó, B1 até B5, vamos identificar também. Vou colocar com outra cor. Aí. Então, ele fala aqui para você somar caso nesse primeiro intervalo aqui tenha valores maiores que 17. Aqui, o 21 é maior que 17, depois o 6 não. O 37 é maior que 17. O 18 é maior que 17, parou aqui. Então, vai somar o quê? Vou colocar um outro aqui, ó. Vai ter que somar qual intervalo? Esse aqui, ó. Aqui. Aqui. E esse de baixo aqui. Pronto, o que está de amarelo são os valores maiores que 17 encontrados no A1. Porém, você não vai somar esse A1 aqui. Você vai somar o que tiver no B1. Lembra da dica? Você vai encontrar o critério na coluna anterior, tá? Quando tiver duas colunas aqui, ó, você vai encontrar o critério na coluna anterior e vai aplicar a soma na coluna posterior, na mesma reta em que você encontrou o critério. Por exemplo, aqui, ó. Você vai somar o que? O 4, que está na frente do 21. Então, você já pode ir já colocando aqui, ó. Na frente do 21 tem o 4. Na frente do 37 você tem o 16. E na frente do 18 você tem o 32. Soma tudo isso aí. 4 mais 16 mais 32 é igual a 52. A alternativa correta é a B. Bola, e esse é o Somacê. O Somacê ele tem dois tipos, né? Tem um que vai trabalhar com uma coluna só, que é o bem simples, e esse que trabalha com duas colunas, que é um pouco mais complicado, mas é só você lembrar que você soma o que está na frente. E aí você mata a questão, tá bom? É isso, por hoje é só. Bom, como vimos aí, poucas questões fáceis. As questões aí estão de média para difícil, um pouco complicadas demais para um usuário comum. Aconselho que você não vá nessa de, vou estudar só questões da Sesgran Rio, ou só questões da VUNESP, ou só questões do CESP, que não tem muito a ver isso aí não. Ultimamente as bancas vêm copiando uma das outras. Então é importante você estudar tudo. Informática você tem que ver tudo, né? A informática tem muito conteúdo. Então quanto mais você responder questões, quanto mais você ver, melhor. Uma outra dica que eu gostaria de dar aqui, quando você estiver estudando o Word, tá? Word, respondendo questões de Word, questões de Excel, de informática, você abre o computador, coloca lá no seu Word, no seu Excel e faz. Por exemplo, tem uma planilha lá, você faz igualzinho. Copia, faz, vê como é que funciona. Não fica só na teoria não. Pratica também, porque no dia você vai lembrar como se você estivesse no computador. E aí vai te ajudar bastante, você vai conseguir acertar a questão, tá bom? É isso aí, até a próxima. Valeu!